Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Combustíveis e alimentação são os principais vilões da inflação em abril. Novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, fala em eventual privatização da Petrobras. E nesta edição do Rede TV News você vai ver também. Avião com 15 paraquedistas e piloto cai em Boituva, interior de São Paulo. 2 morrem. As vítimas foram trazidas para este hospital de Boituva, 3 delas em estado grave. No Paraná, tem bandido se aproveitando até de velório para roubar. E a gente começa o Rede TV News de hoje falando de economia. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 1,06% em abril. No supermercado, preocupação. Está tudo muito caro, viu? Cada dia que a gente vem, está um preço, as coisas estão realmente subiram bastante. A gente pula de mercado em mercado caçando as coisas mais baratas, mas não encontra. Em abril, a inflação ficou em 1,06%, a maior variação para o mês desde 1996. O número representa uma desaceleração na comparação com o mês de março. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação saltou para 12,13%. É o maior índice para o período de um ano, desde outubro de 2003, e está acima da meta da inflação definida pelo Banco Central para 2022, que é de 7,1%. Os principais produtos que subiram foram alimentos, que afeta todo o consumidor, toda a cadeia de suprimentos que foi afetado principalmente pelas tensões geopolíticas, de guerra de Rússia e Ucrânia, e agora a lockdown na China. Então, esses fatores fazem com que a cadeia de suprimentos seja afetada e o preço para o consumidor final suba dos alimentos. Outro fator que foi muito afetado foram transportes, por conta da alta dos combustíveis. Segundo o IBGE, os setores de alimentação e transporte somam cerca de 80% da inflação de abril. A gasolina subiu 2,48%, um impacto de 0,17 ponto percentual no índice. Outros combustíveis também sofreram alta, como o etanol, o óleo diesel e o gás veicular. Nessa segunda-feira, a Petrobras anunciou mais uma alta no diesel. O aumento ainda não aparece nos dados divulgados hoje pelo IBGE. No grupo de alimentos e bebidas, o preço do leite longa-vida subiu 10,31% em abril. No setor de hortifruti, as principais altas foram da batata inglesa e do tomate. Outros itens, como o óleo de soja, o pão francês e as carnes, também subiram. Não é possível comer carne vermelha, então eu só compro frango, que é o que dá. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em abril. Já o de habitação teve deflação, uma queda de 1,14%. O motivo foi a redução no custo da energia elétrica no país. Foi divulgada também hoje a inflação dos Estados Unidos, que, a exemplo de países europeus, enfrentam uma onda de remarcações de preços. Assunto para a nossa analista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Olá, boa noite, Augusto, Milena, boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. No controle de preços, um desafio encarado praticamente pelo mundo todo, né, gente? Se nos Estados Unidos a inflação, aliás, também divulgada hoje, surpreendeu e segue inaceitavelmente alta, no ano, destaque também para a inflação acumulada nos países europeus. Enquanto o povo brasileiro está convivendo com uma inflação na casa dos 12%, vamos lá? O cidadão americano está encarando uma alta de preços de 8,5%. Alemanha, 7,3%. Argentina, nosso vizinho, alta de preços de 55%. Senhores, a inflação veio pesada. Esse é o resultado do quê? Da desordem econômica provocada pela Covid e também pela guerra na Ucrânia, né? Eu disse que inflação é um desafio encarado por praticamente o mundo todo, porque temos exceção, claro, China e Japão. No Japão, o governo, que convive com uma inflação anual de 1%, sonha que os preços subam, acredite. E eu vou explicar. No Japão, o consumo, gente, é muito baixo, diferente do Brasil e também dos Estados Unidos, né? No Japão, a grande maioria da população é composta por idosos. Idosos, em vez de gastar,
economizam, fazem poupança. Sem consumo, demanda, os preços não têm como subir. Isso lá no Japão. Por aqui, Brasil brasileiro, o destaque de alta dos preços ficou com alimentos e transporte. Já na outra ponta, destaque de queda vai para a energia elétrica e o fim, finalmente, da taxa extra. Agora, se a inflação de abril foi um pouquinho menor do que a do mês de março, será que nós podemos esperar o fim do ciclo de altas? Várias projeções apresentadas por economistas e também por consultores estão concordando que os índices devem cair nos próximos meses. Isso, claro, se a Covid e a guerra permitirem. Fica a pergunta, com a queda dos preços, senhores, a possibilidade de termos também queda nos juros, hoje na casa dos 12,75% ao ano? Subiram os juros porque os preços subiram de forma atabalhoada, descontrolada. Mas o Banco Central responde. O Banco Central, que define os juros, diz que não. É que as taxas, segundo ele, devem subir um pouquinho mais até que tenhamos no Brasil a inflação totalmente controlada. Conferimos. E a gente continua falando de economia, mas agora com informações ao vivo de Brasília, porque diante dessa alta da inflação, o governo anunciou que vai reduzir o imposto de importação sobre os produtos da cesta básica. Quem conversa agora com a gente sobre isso é o repórter Anderson Arcoverde. Anderson, boa noite. De que forma, conta pra gente, essa medida vai ajudar a segurar os preços? Aumentando a concorrência, Milena. Boa noite para você, boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. A ideia é dar mais opções aos revendedores para comprarem os produtos que vão colocar no mercado. Esta é a segunda vez que o governo reduz os preços, o imposto de importação sobre itens da cesta básica. Em março, a medida alcançou 6 produtos. Agora, a lista é um pouco maior e atinge também itens que não estão na cesta. Vamos acompanhar na reportagem. A medida atinge 7 produtos da cesta básica. A redução começa a valer nesta quinta-feira e vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Passam a ter alíquota zero de importação as carnes de boi e de frango, trigo e farinha de trigo, milho em grão, bolachas e outros produtos de padaria, pastelaria e da indústria de biscoitos. Segundo o governo, o objetivo é estimular a concorrência e ajudar a conter o aumento de preços. Temos passado atualmente um momento de inflação grande. Essa inflação tem um poder nocivo para a população, tem um poder de diminuição da capacidade de consumo. Sabemos que essas medidas não revertem a inflação, mas essas medidas elas aumentam a contestabilidade dos mercados. Então, um produto que está começando a crescer muito de preço, diante da possibilidade maior de importação, os empresários pensam 2 vezes antes de aumentar tanto o produto. O governo também mudou a alíquota de importação de produtos usados na agricultura e na construção civil. A do ácido sulfúrico caiu de 3,6% para 0%. Já as taxações do fungicida mancozeb e de vergalhões de aço foram reduzidas para 4%. No caso específico do aço, já havia uma negociação em andamento. O governo acredita que a mudança também terá impacto nos empregos. A intenção também é gerar maior concorrência para redução de preços e para que a gente possa também impactar positivamente aí o setor de construção civil, que tantos empregos gera no Brasil, assim como tantos outros. Foi a única resposta do governo aos aumentos de preços. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro trocou o ministro de Minas e Energia. O ex-secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, assume o lugar de Bento Albuquerque 2 dias após a Petrobras anunciar um reajuste de 8,8% no preço do óleo diesel. E o novo ministro já declarou qual que será a sua primeira medida. Vai propor a privatização da empresa. Vamos acompanhar o que disse o novo ministro. Solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. Medidas estruturais
pelo lado da oferta, irão estimular o investimento privado, atrair o capital internacional e ajudar a colocar o Brasil definitivamente no caminho da prosperidade. Adolfo Saxida afirmou que o mundo vive um momento em que os investidores estão deixando as economias que oferecem risco para irem para outras economias mais seguras e que o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade para atrair novos investimentos. Antes de falar da privatização da Petrobras, o novo ministro fez questão de afirmar que todas as suas declarações foram levadas primeiro ao presidente Jair Bolsonaro, que aprovou a decisão. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. Uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi marcada por confusão entre moradores e políticos. Essas imagens mostram o momento em que o presidente da Câmara, o vereador Fernando Fernandes, do DEM, é atingido por ovos arremessados durante uma votação de pauta. A Polícia Militar foi acionada para conter a multidão. Nossa produção entrou em contato com a Câmara e com a Prefeitura do município, mas não tivemos retorno. Os 2 delegados presos ontem em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra uma organização criminosa envolvida em jogos de azar foram transferidos para presídios. Hoje o MP cumpriu mais 24 mandados de busca e apreensão. 19 empresas que fariam parte do esquema de corrupção foram vistoriadas. A força-tarefa da Operação Calígula cumpriu nessa segunda fase 24 mandados de busca e apreensão. 5 endereços eram residenciais e entre os alvos estão 2 policiais civis. Um deles é Jorge Luiz Camilo Alves, chefe do Grupo de Investigação Complementar da Delegacia da Barra da Tijuca, braço direito da delegada Adriana Belém, denunciada por corrupção passiva nesta terça-feira. Na casa da delegada, os promotores encontraram quase 2 milhões de reais. Adriana não conseguiu explicar a origem do dinheiro e acabou sendo presa. Na manhã desta quarta-feira, a delegada, que está de licença, foi transferida do prédio da chefia da Polícia Civil para a cadeia pública Frederico José Marques, em Benfica, na zona norte da cidade. Além dela, outras 13 pessoas foram detidas, assim como Marcos Cipriano, delegado da Polícia Civil do Rio, que foi transferido para Bangu, na Zona Oeste. Ele é acusado de fazer parte de um esquema de corrupção liderado pelo contraventor Rogério de Andrade. O negócio ilegal conta ainda com a participação de Rony Lessa, policial militar reformado, preso pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O Ministério Público do Rio apurou que a estreita relação entre Rony Lessa e Rogério de Andrade pode estar associada também à morte da vereadora Marielle Franco. Os promotores afirmaram que investigam a possibilidade do contraventor ser o mandante do crime. A Operação Calígula foi dividida em 4 denúncias envolvendo o grupo criminoso. Nesta fase, o foco é o esquema de lavagem de dinheiro. Rogério de Andrade faz parte de uma família conhecida por manter o jogo do bicho. A investigação descobriu que a ação do contraventor não é só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Além disso, várias mortes de pessoas que criavam dificuldades ou eram consideradas rivais são associadas a ele. Que toda essa estrutura criminosa ela só existe basicamente porque ela é calcada em 2 pilares. É a violência, e a violência ela é notória, diversos homicídios eles são apurados, deveriam ser apurados, mas são relacionados à contravenção, e ao lado disso a corrupção. Sem essa corrupção, especialmente nesse caso na denúncia demonstrada com esferas policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, essa corrupção ela atua como alicerce para proporcionar o prosseguimento dessas atuações. A região conhecida como Nova Cracolândia, no centro de São Paulo, foi alvo de uma operação contra o tráfico de drogas. Ainda estava escuro quando o local foi cercado. 650 agentes das polícias Civil, Militar e da Guarda Civil Metropolitana foram mobilizados. Com a chegada das viaturas, houve correria. A Polícia Civil informou que oficiais infiltrados conseguiram identificar os criminosos. Imagens divulgadas pela polícia mostram os flagrantes da venda de drogas. Durante a operação, 19 pessoas foram levadas à delegacia para a averiguação.
5 ficaram presas, entre elas um homem acusado de ser um dos chefes do tráfico. De forma contumaz, estava ali na Praça Princesa Isabel. Isso é uma característica do tráfico, substituindo traficantes que foram presos. É bom que se registre que nós chegamos já a mais de 100 traficantes presos que estão encarcerados. Drogas como crack, maconha e cocaína, 19 balanças de precisão, cadernos de anotações e muitos documentos usados para a prática de crimes foram apreendidos. Dezenas de usuários de drogas foram encaminhados para atendimento com assistentes sociais da Prefeitura. Chegou a hora da previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, as pancadas de chuva mais intensas seguem concentradas no extremo norte, aqui entre o Ceará até o Acre. No restante do Brasil, a gente vai ter um aumento de nuvens, tem chance de chuva, mas é uma chuva mais fraca e isolada e a temperatura cai bem, tá? Nessa quinta-feira aqui em áreas do centro-sul do país. Capital paulista amanhã, tempo fechado, carregado, tem chance de chuva ainda, muito frio, a máxima não passa dos 21 graus, madrugada gelada nos próximos dias com mínima de apenas 14 graus. Friozinho que os cariocas também vão sentir amanhã, tá? A temperatura fica abaixo dos 26 graus amanhã e sexta, tempo bastante encoberto e com chuva no Rio de Janeiro. O que vai provocar essa queda de temperatura é o ar polar que está aqui no sul do país e que vai levar vento frio e úmido para áreas aí de São Paulo, sul de Minas e também do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul vai fazer um frio danado. Na capital gaúcha, temperaturas ficam entre 14 e 18 graus apenas, mínima de 11 graus em Curitiba e tem previsão de geada. E acreditem, vai esfriar ainda mais nos próximos dias, tá? E a previsão de neve para a próxima semana está mantida, então já pode separar aí o cachecol, o casaco e a galocha. Bom, da Friaca do Sul, vamos para o centro-norte, onde as temperaturas ficam acima dos 30 graus amanhã, chegando aos 34 graus em Cuiabá. Eu fico por aqui, amanhã eu tô de volta, espero você. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Uma pessoa ficou ferida depois de um ônibus ter batido em 5 carros na zona leste de São Paulo. Um dos veículos foi prensado. O motorista ficou ferido e foi levado ao hospital. O estado de saúde dele é estável. De acordo com testemunhas, os carros estavam parados no semáforo quando foram atingidos pelo ônibus. A polícia vai investigar as causas desse acidente. Em Belo Horizonte, 20 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e uma van. Câmeras de segurança registraram a batida. As imagens mostram o ônibus invadindo a calçada, atingindo a van e, em seguida, uma loja. Por outro ângulo, é possível perceber a violência da batida. A frente do veículo ficou destruída. Segundo testemunhas, a van não teria obedecido à sinalização de parada obrigatória no cruzamento. O veículo, com 6 ocupantes, pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Morada Nova de Minas, na região central do estado, e transportava pacientes que fazem tratamento na capital. 3 passageiros precisaram de atendimento médico. Segundo os bombeiros, das 40 pessoas que estavam no ônibus, 20 ficaram feridas, a maioria com lesões leves. Agora veja essa imagem. Aconteceu na cidade de Poranga, no interior do Ceará. 9 pacientes sendo transportados em uma única ambulância. O vídeo mostra as pessoas sentadas de forma irregular na parte de trás do veículo. E elas estão sendo levadas para tratamento médico em cidades vizinhas. Segundo a Prefeitura, os veículos que realizam essas viagens estão parados, aguardando uma licitação de combustível. A gestão também ressaltou que esse tipo de transporte em ambulâncias não será mais realizado. 2 pessoas morreram após o pouso forçado de um avião em Boituva, no interior de São Paulo. Além do piloto, o avião estava com 15 passageiros, a maioria paraquedistas. A aeronave decolou do Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva. O avião fazia a 3ª viagem do dia e sobrevoava a zona rural, enquanto os paraquedistas se preparavam para o salto. De acordo com a Associação de Paraquedistas de Boituva, durante o voo houve uma pane elétrica e o piloto tentou fazer um pouso de emergência. As testemunhas contaram à polícia que, na descida, o trem de pouso da aeronave atingiu o barranco, provocando o acidente.
2 pessoas morreram ao dar entrada no hospital. Wilson José Romão Júnior, de 38 anos, e André Luiz Varvar, de 53 anos. 9 pessoas ficaram feridas, 3 em estado grave. O avião pertence à empresa Skydive for Fun, com sede em Boituva. De acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a situação da aeronave está regular, mas a capacidade é para transportar 9 passageiros. Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que os técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para a investigação. Há 3 semanas, outro acidente matou uma paraquedista, também em Boituva. Bruna Ploner, de 33 anos, foi jogada contra o solo após uma falha em uma manobra no momento de chegar ao solo. Ela era atleta de alta performance do Exército Brasileiro. A Polícia Civil chegou a pedir a suspensão das atividades de salto no centro de paraquedismo, até que uma unidade de terapia intensiva móvel fosse providenciada. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. Cerca de 20 mil saltos são feitos por mês no local. Em Buritizeiro, no norte de Minas Gerais, um morador de rua morreu depois de ter tido mais de 70% do corpo queimado. Ele ficou 3 dias internado, mas não resistiu. As imagens mostram a vítima sendo socorrida logo depois do ataque que aconteceu no último sábado. Segundo a polícia, a principal suspeita é uma mulher. Ela teria ficado incomodada com a presença do homem pedindo dinheiro em um bar e, de acordo com as investigações, a suspeita comprou gasolina em um posto e ateou fogo na vítima com a ajuda de um amigo. Em Cascavel, no Paraná, uma câmera flagrou um ladrão agindo durante um velório no cemitério da cidade. O vídeo mostra quando o homem pula a janela e rouba um celular e 2 mochilas. Uma delas continha R$4.000. De acordo com a vítima, o dinheiro seria usado para pagar as despesas com o funeral. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, acesse agora o canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Anote aí então, youtube.com/noticiasredetv. Muito bem. O Rede TV News de hoje fica por aqui, mas você continue ligadinho na Rede TV. Vem aí o programa Super Pop com Luciana Gimenez. Boa noite para você. Boa noite, obrigado pela sua companhia e até amanhã.